bem-vindos ao Alicerces da História, muito bom ter você aqui, mais uma videoaula especial, continuidade da nossa aula sobre o Estado Novo. Se você não viu o vídeo passado, procura, eu vou deixar aqui no cardzinho, é a parte 1 sobre o Estado Novo. E se você não conhece a nossa playlist especial sobre a Era Vargas, já contamos com 6 vídeos, esse é o 7º vídeo, e você vai estudar Vargas profundamente para estar preparado para qualquer concurso que você for fazer. E também para aprender sobre a história do Brasil. É fundamental, cara. Tu mora num país, tem que saber a história desse país. Tem que saber a história desse país. História é uma matéria linda, a mãe de muitas outras ciências. Eu amo a história. Então vamos nessa, galera. Vamos falar sobre o Estado Novo nessa parte 2. No vídeo 1 nós falamos muitos aspectos, você pode aí recorrer e lembrar, falamos sobre a questão do Estado corporativista, falamos sobre a Constituição, falamos sobre o Plano Cohen, falamos sobre a questão do ensino na Era Vargas, da educação na Era Vargas, enfim. E agora falamos diretamente sobre as leis trabalhistas, vamos falar também um pouquinho sobre a propaganda na Era Vargas, o que é muito importante, e também sobre uma característica fundamental de Vargas. Claro, o trabalhismo, a ideia do trabalho é muito importante, muito marcante. Mas quando você lembra de Getúlio Vargas, você lembra de industrialização. Uma industrialização de molde nacionalizador. Beleza? Tranquilo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e aí falaremos sobre a crise do Estado Novo, uma crise que vai ser muito rápida, muito contundente, que vai estar ligada de forma indireta à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tem um vídeo exclusivo sobre isso também. Você que vai fazer um concurso da ESA não pode ir até o seu dia de prova, não pode chegar no dia da sua prova sem fazer um estudo minucioso sobre a Era Vargas, principalmente sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vou deixar um videozinho também. Então vamos lá, galera. Getúlio, trabalhismo. O trabalhismo é uma expressão que é muito debatida na história, na verdade poderia ser mais debatida do que é, né? A gente diz que o trabalhismo ele é a cara de Vargas e Vargas é a cara do trabalhismo. Até hoje, muitos partidos se dizem trabalhistas, mas talvez ninguém tenha conseguido dar um caráter de fato ao seu governo em tons trabalhistas como Vargas deu. O Vargas, esse conceito trabalhista é muito debatido por uma historiadora muito importante da UF, professora da UF, chamada Ângela de Castro Gomes, né? Uma doutora em história muito importante. Ela faz um livro chamado A Invenção do Trabalhismo. Nesse livro ela vai falar de forma bem direta o que seria esse trabalhismo. Então, em linhas gerais, o trabalhismo é um modelo de comportamento político que vai se basear na participação da classe trabalhadora como um ator político ativo e também na participação do Estado como ator político ativo. Em meio ao Estado e à classe trabalhadora, você vai ter um líder carismático, né? Seria algo próximo ao populismo, mas não podemos cair numa perspectiva de que o trabalhismo é o populismo. O trabalhismo não é o populismo. O trabalhismo é a perspectiva de pautar a sua defesa, a sua caracterização geral, o seu sentimento de governo a partir da escolha do trabalho como grande elemento que vai definir os rumos do país. É isso que Vargas faz e Vargas faz como ninguém. Eu falei para você aqui, Vargas é o cara, Vargas é diferente. Vargas, a gente tem várias discordâncias com ele, mas ele nasceu para ser político. Isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo. Então, o que esse trabalhismo acaba trazendo para a gente? Uma construção cada vez fiel de aproximação entre o Vargas e a classe trabalhadora. A gente não pode dizer que Vargas concedeu direitos trabalhistas. Vargas deu direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora. A classe trabalhadora passa a permear diretamente relações do Estado. Isso é muito importante, porque é a primeira vez que se olha para a classe trabalhadora não como um caso de polícia, né? Como se usava na expressão passada lá da Primeira República. Agora, gente, muito importante, a classe trabalhadora, a questão do trabalho, cada vez mais vai ser ganhando uma nova roupagem, vai acabar moldando, vai ser o fio condutor para as políticas que o Vargas vai acabar levando daqui para frente. O trabalho para Vargas é fundamental. Isso está na música, gente. Isso está na propaganda de forma efetiva. Os sambas que antes falavam sobre como trabalhar era ruim, é melhor viver na vadiagem, agora tem que ser remodelados nesse período do Estado Novo principalmente. Você tem lá o grande Bonde São Januário, né? O Bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Quem trabalha é que tem razão, não é isso? Eu não tenho medo de
Cara, isso é sensacional, porque o Vargas vai na música e fala sobre trabalho, vai no Cine Jornal Brasileiro, que era sempre aquela sessãozinha lá, antes do cinema, fala sobre o trabalho, sobre o que ele consegue fazer. No dia 1º de maio é sempre um dia de festa, nunca dia de luta, mas a classe trabalhadora está ali, né? Muita gente vai dizer, a classe trabalhadora está amorfa, né? Está boba, está lá calada, está lá, né, lobotizada. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar para pensar de forma mais ampla. O conceito geral de trabalhismo, ele parte para a gente que a classe trabalhadora vai ter voz, mas a voz da classe trabalhadora é uma voz que justamente vai tentar garantir os direitos que ela sempre lutou. Se Vargas é um personagem que pode garantir os direitos que ela sempre lutou, meu amigo, para que eu vou entrar em conflito com o homem? Deixa do jeito que está, deixa ele controlar o sindicato. Na verdade, Vargas queria controlar mais sindicato ainda, só não consegue ir tanto para frente, mas ele controla o sindicato, relações corporativistas entre trabalhador e empregado. O sindicato pelego, que é aquela liderança, né? Eu falei para vocês sobre o peleguismo, mas vamos relembrar, o sindicato pelego é aquela liderança que vai fazer justamente o quê? O amortecimento entre as relações de um lado o trabalhador, do outro o empregador. Esse cara vai amortizar as coisas, ele vai ser um pelego, até hoje se usa muito essa expressão, né? Vem lá das corridas de cavalo, né? Ou seja, aquele revestimento que era utilizado pelo cavaleiro. Cara, isso é muito importante porque, se a gente for olhar de forma geral, Vargas aos poucos se constrói como um país pobre, junto com a propaganda, é claro, isso de forma muito efetiva, mas porque ele consegue dar, através de grande luta dos trabalhadores que conquistaram, ele consegue oferecer, após essa luta intensa dos trabalhadores, leis trabalhistas que nunca haviam sido de fato estabelecidas no rigor da lei. No rigor da lei mesmo. Muitas vezes existiam leis que não eram cumpridas, o Brasil é fera em fazer isso. E o Vargas ele consegue, a partir de 1943, com um grande discurso São Januário, 1º de maio, Vargas adorava ir para São Januário, o estádio mais importante e robusto do Rio de Janeiro naquele instante, e ele faz um baita de um discurso onde ele consolida as leis trabalhistas. A CLT, você deve ter escutado em algum momento, quem já trabalhou de carteira assinada já deve ter lido um pouquinho sobre o que é a CLT, escutado, ouvido falar. Gente, CLT é a consolidação das leis trabalhistas e vai aparecer lá, salário mínimo. A Constituição de 34 já dizia que tinha que ter, mas nunca foi para frente. Ficou assim naquele meio termo, no Estado Novo aparece e tem que parar lá, numa lei, num código. É a CLT, vai ter carteira de trabalho, tá? Vai ter carteira de trabalho com o nome de quem te emprega, com o teu nome, com a tua foto. Olha só que interessante. Vargas tira a primeira carteira de trabalho. Vargas. Gente, descanso semanal com férias remuneradas, muito importante. Nós temos 8 horas por dia de trabalho apenas, né? Jornada semanal estabelecida, com descanso amplo. Nós temos regulamentação do trabalho infantil e do trabalho feminino, muito importante também. Previdência social já aparecendo com bastante força. Vargas dá direitos trabalhistas. A CLT consolida cada vez mais a imagem de Vargas como um herói. É isso que ele quer fazer também. Faz parte do jogo político na propaganda de Vargas. E é por isso que ele cada vez mais recebe o apoio de grande parte do proletariado, dessa galera trabalhadora urbana. Vargas, como eu falei, não tem um olhar no campo. O olhar dele é onde? Na cidade. Galera, e o Departamento de Imprensa e Propaganda? O que é esse DIP? O DIP é muito importante porque ele acaba sendo criado já até com outros nomes, na forma de outros órgãos anteriormente, mas quando chega no Estado Novo, por volta de 1938, está surgindo o DIP, que vai promover censura e propaganda. Censura e propaganda. Ele vai administrar todos os espaços públicos onde possa se permear a propaganda e, claro, ele vai censurar aqueles que possam ir contrários ao regime. Isso é muito importante porque o Vargas tem essa característica extremamente autoritária. A gente vive uma ditadura. O que é a Hora do Brasil? Né? A Hora do Brasil é um programa que fala sozinho. Porque até hoje existe a Hora do Brasil, só com outro nome, é a Voz do Brasil. Né? Entre 7 e 9 da noite, algumas rádios fazem às 7, outras de 8 às 9, outras de 9 às 10, enfim. A lei estabelece esse período, 1 hora por dia, com notícias oficiais. Nessa época entrava direto o ministro do Trabalho, que era o Marcondes Filho. O Marcondes Filho foi o principal ministro do Trabalho de Vargas. Ele ajudou muito a consolidar Vargas como pai dos pobres, falava o tempo inteiro de que aquele direito trabalhista não era uma conquista, né? Era uma concessão. Mas a gente sabe que foi conquista, porque Vargas sabia muito bem do poder do trabalhador, do poder de barganha do trabalhador. Claro, senão ele não estaria o quê? Tão próximo, tentaria atraí-lo tanto. E a gente vai perceber isso.
Esse jornal Hora do Brasil é muito interessante. Antes tinha sido Programa Nacional em 35, se eu não me engano, em 35 ele cria, em 1935. Em 38, esse Hora do Brasil acaba surgindo com esse nome que aparece aqui, e Voz do Brasil hoje. Era um programa onde toda hora o ministro do Trabalho estava lá, toda hora o Vargas também aparecia lá. Imagina você na rádio, escutando o seu presidente todos os dias, aquele homem que te cedeu direitos trabalhistas. Olha só, presta atenção, ceder direitos trabalhistas. O Cine Jornal Brasileiro era o quê, galera? O Cine Jornal Brasileiro, toda vez antes de uma sessão de cinema, passava um vídeo muito rápido, que falava, uma espécie de trailer, que falava sobre as benesses desse governo, o que o governo já tinha feito pelo trabalhador, enfim, bastante coisa. Uma construção de propaganda muito pesada. O DIP é uma máquina elementar para o governo ditatorial de Vargas no Estado Novo. Participação brasileira na Segunda Guerra, como eu falei, tem um vídeo exclusivo aqui no canal que fala sobre isso, vou deixar no cardzinho. O que é essa participação brasileira na Segunda Guerra? A gente vai ver o Brasil luta ao lado dos aliados, criação da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, a gente no final de 44 já está chegando lá, enfim, coisas maravilhosas estão acontecendo aqui em relação a isso. A gente diz que aqui, quando o Brasil aceita participar ao lado dos aliados, o Brasil está caminhando para o fim do Estado Novo, porque vai ser montada uma contradição que vai ser difícil de engolir, galera. Que contradição é essa? Como é que um governo que é ditatorial luta na Europa contra regimes ditatoriais, como o italiano e o alemão? Então não tem como você apoiar a ditadura e ser uma ditadura. Isso é muito complexo. A UNE bate muito no governo já desde esse primeiro momento. A UNE, que é uma organização, é a União Nacional dos Estudantes, que você conhece até hoje, ela foi fundada em 1937. Ela já está batendo muito no Vargas, participando de muitos protestos, muitos movimentos estudantis. Galera, aqui do outro lado, e eu vou aproveitar e vou chegar para o canto para você poder tirar o seu print, porque eu ainda não fiz isso, vai que você esquece. Aqui do lado, galera, nós temos a base industrial do que vai ser o governo Vargas. Vargas é um dos maiores criadores de empresas estatais. Lembrando, a nossa industrialização vai ser baseada no modelo nacional industrializante, nacionalista, intervenção estatal, controle por parte do país de suas riquezas nacionais. Isso vai entrar claramente em conflito com outras forças. Os Estados Unidos estavam desenvolvendo desde 1933 a famosa política da boa vizinhança, tentava uma aproximação não apenas econômica, política, mas também cultural com os países da América Latina, e o Brasil vai estar nesse meio defendendo ou tentando defender uma política mais nacionalista. Isso é bem interessante porque a gente vai ver que essa problemática vai explodir com bastante força no governo democrático do Vargas, lá entre 51 e 54. A gente já vai falar isso nos vídeos para frente. Mas é isso, Vargas tentando montar uma estrutura cada vez mais nacionalizante. E a gente tem que lembrar o seguinte, indústria de base é com Vargas, Vargas é indústria de base. Isso é muito importante. Olha o que Vargas cria, cara. Vale do Rio Doce foi privatizada pela FHC, existe até hoje. Está lá a Vale do Rio Doce sendo criada de forma bem elementar, vai cuidar dos minérios. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, feita com o quê? Financiamento norte-americano, também em 42. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Fábrica Nacional de Motores, a FNM ou FNM, está lá, 1942, sede no Rio de Janeiro, sede em Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro. A Companhia Siderúrgica Nacional, sede em Volta Redonda, justamente no local que seria uma rota de ligação muito interessante entre o Rio e São Paulo, muito interessante mesmo. A Álcalis, uma companhia crucial na questão da química, a indústria petroquímica vai estar explodindo mais tarde, e a gente vai ter como uma grande importância a Álcalis. A Álcalis não existe mais, mas se você for, ela é em Cabo Frio. Se você for na prainha em Arraial do Cabo, você vê lá ainda. Você entra em Arraial do Cabo, você já vê a Álcalis lá, o que sobra da Álcalis. É uma grande empresa fundada por Vargas, depois foi privatizada, depois acabou. A Chesf, muito importante, força no Nordeste. O que é essa Chesf? Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Companhia Hidrelétrica do São Francisco, fundamental, a questão da geração de energia, muito importante também. Ou seja, são pilares elementares do governo Vargas. Tanto a Vale, quanto a CSN, quanto a FNM, quanto a Álcalis, quanto a Chesf. Crucial todo esse detalhe. Vargas vai tentar desenvolver a nossa indústria com um viés nacionalista e vai criar muitas empresas, cada vez desenvolvendo mais e mais e mais e mais e mais. Elementar isso aqui, galera, muito importante.
Agora a gente já pode caminhar, antes de falar da crise do Estado Novo, vou falar sobre a formulação de identidade nacional. Porque as noções de identidade nacional elas são muito complexas. Né? A identidade nacional seria mais ou menos um comportamento geral, a cara do Brasil. Né? E isso deveria ser padronizado cada vez mais. Vargas insiste nisso, insiste em criar uma identidade brasileira. A nossa identidade ela não surge de forma espontânea, ela é construída ao longo dos anos. Né? Por que será que a gente gosta tanto de futebol? Por que será que a gente gosta tanto de carnaval? Por que a gente gosta tanto de churrasco? Tudo é uma construção cultural que vem trazendo valores, tradições dos povos que vão passando. Isso é muito interessante, porque o Brasil é conhecido no mundo todo até hoje pelo futebol e pelo carnaval, mas nenhum dos dois são criações nossas. Né? O Brasil não criou esses dois. O Brasil se apropriou dessas culturas, fez o sentimento de alteridade com outros locais, porque toda vez que você constrói a identidade, você constrói a alteridade. Eu sou o Fábio porque existem outras pessoas que não são o Fábio, ou seja, essa alteridade é crucial. E esse movimento de identidade nacional vai levar intelectuais, vai levar grandes pensadores e vai levar o governo diretamente a criar uma política pública para a formação da identidade nacional brasileira. E aí vai ter um incentivo ao samba, um incentivo ao carnaval, mas não ao samba crítico. O samba crítico vai ser, inclusive, ser percebido. Bem importante, bem interessante. Você vai tentar profissionalizar as ligas de futebol. O futebol vai tentar ser profissionalizado a partir do Vargas. Isso é muito importante, né? O Vargas vai lá na inauguração do Pacaembu, dizendo que é um grande apoiador do futebol. Olha só que interessante. Tentar levar cada vez mais esse futebol para frente. Existia um jogador grande, centroavante, chamado Leônidas da Silva, brilhante, o Diamante Negro. Ele ganhou esse nome como uma forma de propaganda também. Ele vai ser utilizado mais tarde. Esse nome vai parar num chocolate que é feito em homenagem a ele, ou seja, ele é um dos primeiros garotos propaganda. Na verdade, o grande primeiro garoto propaganda do futebol é o Leônidas da Silva. Jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, no Vasco, no São Paulo, foi campeão por onde passou, craque, maior jogador da Copa de 1938. Esse cara vai se aproximar, vai ser chamado pelo governo, vai tentar cada vez mais elevar a imagem dele e botar o futebol para ser cada vez mais idealizado. Esse é o contexto onde Vargas está inserido. Vargas ele não quer promover uma modernização no país apenas na sua estrutura geral, quer também no seu imaginário, no seu comportamento social. E aí entra a sociologia analisando como essa sociedade vai se comportar a partir de tanta interferência, tanto controle do Estado. Dessa forma, muito legal. Galera, crise do Estado Novo. O Estado Novo começa a entrar em crise de forma muito contundente, pelo que eu falei agora há pouco. A contradição muito evidente que a participação da brasileira na Segunda Guerra vai acabar levando. Gente, como é que eu vou botar um país que é uma ditadura para lutar em favor da derrocada de outra ditadura? Cara, isso é muito doido. Isso é muito doido. E aí, desde o primeiro momento, o movimento estudantil vai para a rua. Tem um evento triste, onde há massacre também. O Vargas reage com bastante força, ali por volta de 45, que acaba ferindo e matando estudantes. Isso é bem complexo, porque cada vez mais a imagem dele vai sendo desgastada. E o Vargas já perdendo força em muitos aspectos. Né? O Vargas ele perde apoio de forma muito interessante num congresso um congresso de escritores, né, o primeiro congresso brasileiro de escritores, que é de 45, né, é muito interessante porque figuras como Aníbal Machado, o Jorge Amado, vão estar ali participando disso e lançando manifestos contra o governo. Isso é bem interessante. Outro manifesto muito famoso contra o governo Vargas foi o Manifesto dos Mineiros, é uma elite liberal de Minas que vai assinar, né, o Pedro Aleixo, o Milton Campos, o Virgílio de Mello, são sujeitos que vão acabar assinando de forma muito crucial esse manifesto e vão acabar fazendo uma crítica muito dura a Vargas, né? Muito dura a Vargas em amplos aspectos. A verdade é que Vargas ia perdendo apoio, inclusive dentro das próprias Forças Armadas, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que estiveram tão próximas de Vargas, vão acabar contestando Vargas de várias formas. Muitos dos pracinhas que voltam, né? São mais ou menos 25 mil que embarcam. Os que voltam, a maioria, já começa a entrar em litígio com o governo Vargas, né? Já percebendo que ele também poderia ser percebendo que ele era uma ditadura, não poderia ser, né? Isso é bem interessante. Toda essa pressão faz com que Vargas, no início de 45, comece a fazer aberturas no seu governo. Isso é muito importante, galera. Maio de 45 tem a lei eleitoral. Antes, em fevereiro de 45, surgiu o ato adicional de Vargas.
Você não confunde com o ato adicional lá de 1834, pelo amor de Deus, estamos bem longe. O que é o ato adicional? Ele vai mexer na Constituição e vai abrir brecha para que no mês seguinte o Vargas crie o quê? Uma lei eleitoral. Com essa lei eleitoral, as eleições estão marcadas para o fim do ano. No fim do ano, eleições marcadas. No mês seguinte, abril de 45, maio, lei eleitoral. Abril de 45, anistia a todos os presos políticos, inclusive para o Luiz Carlos Prestes, uma figura de grande destaque entre os mais populares e entre os comunistas, uma grande liderança comunista. Está aqui o Partido Comunista do Brasil, a UDN, União Democrática Nacional, o PSD, o Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Gente, por que o PTB e o PSD estão com uma marquinha aqui embaixo? Porque são partidos que surgem a partir de 45, vinculados a Vargas. Então, o que a gente pode dizer? Tanto o PTB quanto o PSD eram do grupo político varguista. A UDN era a extrema-direita radicalizante contra Vargas, totalmente odiosa a Vargas, enquanto o PCB era aquela parte mais à esquerda, também muito forte à esquerda, que era totalmente contra Vargas, mas espera aí, nem tanto, é o que eu vou te falar agora. O PCB, por incrível que pareça, apesar de Luiz Carlos Prestes ter passado tanto tempo na cadeia, desde a intentora comunista, ele está na cadeia, tem o PCB na ilegalidade, o PCB volta agora e é um partido comunista, coisa que Vargas odeia, por incrível que pareça, seguindo uma orientação que vem de Moscou, né, da União Soviética, o PCB vai prestar apoio a Vargas. Isso é muito louco! Muito louco! O PCB presta apoio a Vargas. Inclusive, tem um grande debate, o Luiz Carlos Prestes aperta a mão de Vargas. Como assim, cara? O Vargas foi o responsável direto, junto com o STF, beleza, até o próprio Felipe Tumi. Cara, eles foram responsáveis diretos por enviar a Olga Benário Prestes para a Alemanha. Lembra da nossa aulinha sobre o governo provisório, governo constitucional, sobre a ANL contra a EB, sobre a intentona comunista? Cara, como é que você vai lá e aperta? E aí vem a explicação do nosso grande cavaleiro da esperança, que é o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes diz o seguinte, peraí. Existem circunstâncias que, pelo bem da humanidade, temos que esquecer o quê? Discussões e discordâncias políticas. Ou seja, ele vai, abraça, aperta a mão de Vargas e sela um apoio a Vargas para que Vargas possa, de fato, combater o fascismo. Moscou defendia que todo governo que fosse contra o fascismo deveria ser defendido pelos seus partidos comunistas locais. Ou seja, como o PCB era um partido local aqui no Brasil, claro, vinculado a Moscou, acaba seguindo essa orientação e gera um pouquinho dessa, digamos, confusão, né? Essa ambiguidade, que é bem interessante. A UDN, feroz, radical contra Vargas. Você tem aqui o brigadeiro Eduardo Gomes já se lançando como candidato, está tudo meio que preparado. A gente vai ver mais tarde o PSD lançando a figura do Dutra e o Vargas fica até o último momento decidindo se apoia o Dutra ou se não apoia. Mas o governo Vargas ainda não acabou não, gente. Ainda tem coisa para falar aqui. O PTB é um partido ligado a Vargas, mas ligado mais a essa galera mais pobre, né? As classes trabalhadoras que estão com Vargas. Aqui o PSD é muito mais uma burocracia estatal que está com Vargas. São membros também das classes médias urbanas, mas que foram muito bem beneficiadas por esse inchaço do Estado que o Vargas acaba promovendo. Vargas promove muitos concursos públicos também, isso é bem interessante, agrada muita gente que vê em Vargas um bom valor. A UDN era a galera muito contrária a Vargas. Vargas começa a perder apoio dos militares. Vargas, lembrando que ele é um ditador civil, o que é raridade, exceção na nossa história, e a gente vai ter cada vez mais um problema se desenhando. Vargas está vendo que a situação está ficando muito complicada para ele. A pressão vem de todas as partes. Tem manifesto de escritor, tem manifesto lá de Minas de uma elite liberal, tem problemas vindos de todas as ordens, você tem questões que são bem complexas em vários aspectos, né? Porque o Vargas ele acaba sentindo muito a falta desse apoio após essa contradição da Segunda Guerra Mundial, e tudo vai piorar quando, em 1945, ele tentar colocar o seu irmão Benjamin Vargas como novo chefe de polícia do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro na época. Isso vai gerar um grande alarde na população e a galera vai fazer questão direta de depor Vargas.
antes da deposição de Vargas, e como elemento crucial para que essa deposição aconteça, existe um movimento chamado de queremismo. O que é o movimento queremismo? O slogan é Queremos Getúlio. Um movimento, digamos, voluntário, né? Voluntário, não foi algo assim que surgiu porque alguém mandou, porque Vargas decidiu. Claro que o Vargas vai se apropriar disso e vai ficar ali, né? O que ele quer, esse movimento queremista? Quer a manutenção de Vargas, quer uma transição para que Vargas continue no poder, agora num viés democrático. Beleza, olha só, Vargas não foi um tão bom governante na ditadura, ele pode ser também um bom governante agora. Esse movimento vem das classes populares, trabalhadores, e o Vargas fica naquela, né, galera? Como é que o Vargas fica? Eu? Ficar? Não, para, não quero, não, para, não quero, eu falei que não quero, Será? Vargas estava doido para ficar, cara. E quando o movimento queremista cresce, setores militares, juntos com a oposição, vão acabar fazendo uma formalização da deposição de Vargas. Isso é outubro de 1945. Não podemos esquecer que ainda em 1945, pouco antes de ser deposto, o Vargas vai fazer uma lei chamada, com seu ministro da Justiça chamado Agamenon, vai acontecer a famosa Lei Malaya. O que é a Lei Malaya? É uma lei antitruste que vai tentar controlar a economia, evitando a formação de cartéis, enfim, de monopólios que possam prejudicar o andamento econômico do país. Logicamente, essa lei vai incomodar muito grandemente grandes setores industriais e empresariais, inclusive fora do Brasil. Mais um motivo para Vargas já criar uma inimizade com grande parte desse setor. Por quê? Vargas está ligado aos trabalhadores, Vargas tem uma política nacionalista e Vargas está criando uma lei chamada antitruste, que vai, em linhas gerais, evitar monopólios no país. Então, Vargas é depois de 45, há uma pequena transição que a gente vai explicar depois no próximo vídeo, e a eleição, que também é tema do próximo vídeo, fica com o Eurico Gaspar Dutra, um militar de carreira, um grande militar, mas com pouco carisma. Está chegando o momento da nossa República Liberal, ou a República Democrática, ou o hiato democrático, porque estaremos falando num período entre duas ditaduras, ou ainda melhor dizendo, como muitos livros pontuam, a República Populista. Entre 45, finalzinho de 45 e início de 64, a gente vive o que chamamos de República Populista. Eu gosto de dizer que é o hiato democrático, porque a gente está saindo de uma ditadura de Vargas e vai entrar numa ditadura de 64, num golpe militar. Show? Tranquilo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A sua curtida é fundamental. Sem o seu like, o canal não vai para frente. Sem o seu compartilhamento, o seu canal não vai para frente. Peço, cara, compartilha até com quem tu acha que não vai ver esse vídeo, porque a pessoa acaba conhecendo um pouco mais e me ajudando a poder melhorar aqui o nosso equipamento. Se você for ver os vídeos lá do passado, os primeiros, cara, estão muito piores do que esse. Pelo menos é o que eu acho, tá bom? Mandar um abraço especial para o Thiago Marques, meu parceiro, historiador também. Estudou comigo no UFRJ, sempre acompanha meus vídeos, a gente troca ideia direto. Meu parceirão, tamo junto, Thiagão. Tu é meu, tamo junto. Agora, olha só, também vou mandar um abraço especial para todo mundo lá do curso 01. Eles me cobram isso, 01 em Nova Iguaçu, que está estudando ferozmente para o Colégio Naval, para a ESA, para a SpaceX, são meus alunos lá no presencial. Tenho muito orgulho de todo o esforço de vocês. Valeu, galera! E entre em contato comigo no Instagram, @Alicerce da História, vai ser um prazer imenso poder te ajudar. Valeu? Tamo junto! Valeu!